Olá, bom dia para você, meu querido aluno do segundão. Hoje a gente vai ter o que seria referente ao conteúdo da aula 32, Formação Formação da República, Mecanismos Políticos da Primeira República de 1889 a 1930, ainda é o Bienal 6, tá, galera? Então a aula tá na página 327, tá, da apostila. Eita, preula. Só um minutinho. Então, pessoal, continuando, né? Nossa aula, então, vai ser sobre o período do que a gente chama de República Café com Leite, né? E por que que tem esse nome tão peculiar, Café com Leite? Primeiro porque Minas Gerais, como vocês já foram introduzidos, foi um tipo de configuração histórica, né, que surgiu em Minas por conta da mineração, que privilegiou a produção de carne e, por consequência, a produção de leite. Então, né, acabou que acarretou criando uma cultura mineira em torno disso, né, do consumo da carne, do consumo do leite, dos derivados, né, do consumo do leite, da criação de doces, né, em torno disso e tudo mais, né. Tudo isso está presente no livro Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire, que apesar de ser um livro problemático, porque ele meio que relativiza, né, a relação entre escravizado e senhor, ele dá uma ideia de que como se fosse uma coisa, assim, extremamente tranquila, e não era, né? Para muitos intelectuais negros foi uma ofensa esse livro, né, em vários aspectos, porque o sofrimento da população negra sobre condição de escravidão era muito romantizado. Tem um lado bom desse livro, que é o lado na hora que ele fala das feitorias, né, das coisas que eram feitas a partir do cultivo da cana-de-açúcar, a partir do momento que surge aí o processo minerador, né, e tudo mais. Sem dúvida, uma das historiadoras mais importantes desse assunto é a Laura de Mello, né? Laura de Mello e Souza. E ela fala muito de como Minas Gerais foi a primeira sociedade urbana, né, do Brasil, e que não só foi realmente uma sociedade voltada para as atividades urbanas, como também criou uma vida urbana, né? Então, Minas Gerais que vai criar essa tradição de ter, sei lá, o botequinho, que ao mesmo tempo fornece a porção de torresmo e que envolve a questão da cultura e do cultivo, aí no caso da pecuária, né, em Minas Gerais e tudo mais. Assim como os artigos de couro, né, produção de roupa, produção de sapato, produção de mala, né, tudo isso vai ser consequência da atividade mineradora, que por sua vez vai, de uma vez, lotar o estado de Minas Gerais de pessoas, né? Vai aumentar a população muito, muito rapidamente em Minas Gerais e que vai criar uma necessidade de ter uma alimentação, né, nessa população. Então, a maneira mais rápida de resolver esse problema foi levando gado, né, infelizmente, para ser abatido. E pensando em plantação e coisas do tipo, demoraria um certo tempo. Então, foi a maneira que eles solucionaram e isso acabou criando, né, uma cultura mineira. Por isso que a gente fala que quando Minas Gerais estava no poder, seria o leite e o café. Pertence a São Paulo, né? Vale lembrar que o cultivo de café não começou em São Paulo, começou no Rio de Janeiro, principalmente aí no interior do Rio de Janeiro, que a gente fala que é território fluminense, né? Só que no interior de São Paulo, o café vai ganhar uma nova dinâmica. E quando eu digo que vai ganhar uma nova dinâmica, é que aqui no interior de São Paulo a produção vai ser tão alta, mas tão alta que vai ser literalmente para vender para o mundo inteiro, né? O café que saía daqui de São Paulo era vendido para o mundo todo. É que nem eu disse, vale a pena lembrar que no interior de Goiás também tinha produção de café, no interior do Mato Grosso também tinha produção de café, no interior do Rio de Janeiro, mas no interior paulista, em especial essa região que a gente vive, galera, que é o Oeste Paulista, foi onde mais produziu café. Aliás, cidades como Taquaritinga, Ribeirão Preto, dentre outros, foram surgindo com mais força nessa época e começaram a ser notadas mais nessa época. Se vocês pegarem o mapa antigo de São Paulo, né, uma das primeiras cidades que vocês vão ver aí é Ribeirãozinho. Pra quem não sabe, Ribeirãozinho é Taquaritinga, não é Ribeirão Preto, tá? Inclusive tá localizado no lugar de Taquaritinga. Tem gente que sempre bate o olho e fala: ah, Ribeirãozinho devia ser Ribeirão Preto antes de se tornar uma grande cidade. Mas na verdade não, Ribeirãozinho é Taquaritinga, que surgiu antes de Ribeirão Preto, inclusive. E por que Taquaritinga surgiu antes de Ribeirão Preto? Porque essa cidade maravilhosa, cidade pérola, onde a gente mora, ela basicamente foi uma das primeiras aberturas do Oeste Paulista. É lógico que isso
Eu, como historiadora, tenho que dizer. Eu não estou dizendo que aqui era um local que só tinha mata. Provavelmente tinham povos indígenas aqui. Uma vez que a maioria dos povos ribeirinhos, né, parte dos povos tupinambás, principalmente, viviam às margens dos rios. E o nome Ribeirãozinho é o nome do rio que passa por Taquaritinga, né? E por isso, inclusive, que foi meio que dado o nome da cidade como Ribeirãozinho. E hoje é Taquaritinga, que é um sinônimo, é um termo indígena, inclusive, né? Taquaritinga. Então, assim, para vocês verem que provavelmente haviam indígenas aqui, né? Provavelmente houve um massacre desses povos indígenas ou uma expulsão. Não foi tão romântico que nem a história oficial da cidade diz, né? Ah, 2 viajantes acharam as terras férteis de Taquaritinga e blá blá blá. Gente, isso daí é uma narrativa histórica, né? É bem lógico pra gente que é historiador que tem um erro nessa narrativa muito grande, que é negligenciar os massacres e assassinatos que aconteceram. Quando eu tive a oportunidade de conversar com o finado Milvi, que é o historiador oficial de Taquaritinga, que nos deixou recentemente, infelizmente, uma grande figura da história daqui de Taquaritinga, quando eu tive a oportunidade de conversar pessoalmente com ele, ele falou que não haviam povos indígenas aqui. Ele disse que haviam povos indígenas em outros locais, mas não especificamente aqui, né, em Taquaritinga. Então, segundo ele, realmente não teve esse conflito, né? Mas a gente meio que fica na dúvida, porque tem um cemitério indígena em Taquaritinga. Como que não tinham povos indígenas aqui, entende? Por mais que eu respeito muito o trabalho do Milvi, aliás, ele é com certeza um dos maiores historiadores da história de Taquaritinga, né? Junto com o Dr. Horácio. Não. Falei besteira, não é o Dr. Horácio. Tem um outro professor de história que foi, inclusive, o nome da prefeitura de Taquaritinga em homenagem a ele. Agora eu tô esquecendo o nome do cara. Desculpa pela ser uma professora péssima, que tem uma memória meio seletiva. Mas assim, só trazendo pra vocês mais ou menos os aspectos da região, é nessa época que Taquaritinga, Ribeirão Preto, Sertãozinho... Aliás, Sertãozinho, esse nome era justamente para se referir a uma cidade distante da capital, né? Lá depois do sertão fica Sertãozinho, né? Então, literalmente, galera, essa região vai surgindo através do cultivo do café, através das grandes imigrações, né? Então, por exemplo, também nessas regiões vai ter um grande contingente que vai vir tanto do Japão, da China, quanto da Itália, de Portugal e Espanha. Mas aqui, eu poderia dizer que, sério mesmo, acho que, tipo, quase que 90% que veio era italiano e japonês e chinês. Principalmente aqui em Taquaritinga. Não é à toa que aqui em Taquaritinga tem tantos monumentos em homenagem aos nipodescendentes, né? E também tem casas, né, que fazem referências, né, à arquitetura japonesa e tudo mais. Então, assim, falando da região que a gente mora, a gente recebeu muito italiano e muito japonês. E chinês, né? Continuando, então, a gente vai ter, então, esse período aí que é a Velha República, que vai ser literalmente uma república controlada por coronéis, que são latifundiários, no nível executivo, presidencial, no nível executivo de governo e no nível executivo de prefeito. Então, todo o poder executivo, em várias instâncias, está dominado por coronéis. Como que esses coronéis viviam? Através do que a gente chama de paternalismo. O que seria isso? Segundo alguns historiadores, como Boris Fausto, que é um incrível historiador e fez a história concisa do Brasil, o Brasil, principalmente nessa época, a gente teve um inchaço da máquina pública muito grande. E o que representa esse inchaço da máquina pública muito grande? Ele representa, na verdade, meus queridos, o fato que esses coronéis contratavam pessoas, ganhavam grandes contingentes populacionais, o que a gente chama de classe média hoje, através de oferecer cargos dentro da prefeitura, né? Segundo Boris Fausto, é somente nesse momento da história que surge algo próximo de uma classe média. E por que ele fala isso? Né? Porque, meus queridos, basicamente, a classe média é uma classe social, segundo os historiadores, tá? Porque eu não tô falando uma visão geográfica, porque numa visão geográfica, por exemplo, classe média é aquela classe que tá intermediária ali entre a pobreza e os ricos, né? Mas para os historiadores, a classe média não é só um organismo econômico,
né? A classe média é um organismo ideológico também. E ela vai surgir na história do Brasil atrelada a esses coronéis. Ou seja, a classe média é uma classe trabalhadora, mas que não enxerga sua condição de trabalhador e se associa com essas elites, se identifica com esses coronéis. Então, ideologicamente, a classe média ela tenta se inspirar na elite econômica, enquanto classe social. Então, ela nem se enxerga como classe trabalhadora e, ao mesmo tempo, ela também não se enxerga como elite, porque ela não está naquele patamar. Então, ela depende dessa elite para ter os seus empregos, seus cargos comissionados. Famosos cargos comissionados, que são cargos que políticos dão para pessoas próximas a ele, né? Que para muitos é um grande problema da máquina pública brasileira, né? Sempre foi considerado. Mas vale lembrar, galera, que isso é histórico, né? Não é à toa que Itaquaritinga a gente teve problema o ano passado relacionado a isso. É muito louco saber que a justiça pressionou o governo, né, daqui de Itaquaritinga para diminuir esses cargos comissionados e explicar casos como super salários, né? Então, assim, pra vocês verem como isso persiste historicamente, né? Não é uma coisa que ficou lá na República da época das oligarquias, né? Então, de certa maneira, para muita gente faz muito sentido entender isso. Porque na hora que eu explicar para vocês o fascismo e a grande adesão das classes médias aos fascistas, tanto aqui no Brasil, inclusive, quanto nos países que realmente tiveram essa experiência, né? As classes médias brasileiras se sentiam muito representadas pelos fascistas. E aí você se pergunta por quê? Porque é uma classe média banhada no coronelismo. É uma classe média que se identifica com o coronel, que é um sujeito autoritário e é um sujeito dono de terras, de grande contingente de terras, e que causa muita pobreza. E é proposital essa pobreza que ele causa. Por quê? Somente causando muita pobreza que ele vai acumular riqueza. Porque a classe média, enquanto ela trabalha na prefeitura pro coronel, o povo está trabalhando lá na fazenda dele, ganhando salário de fome, pedindo pelo amor de Deus para ele dar um emprego. Então, assim, o líder político é um líder econômico ao mesmo tempo. Então, ele controla tanto a máquina pública para defender os seus próprios interesses, quanto ele controla também toda a distribuição de renda de uma cidade inteira. A gente vai ver casos de coronéis que controlam quase tudo na mesma cidade. Então, cidadezinhas pequenas que nem Itaquaritinga, o mesmo coronel tem 4 tipos de empresas diferentes. E isso faz ele ter uma desvantagem. Como que você vai concorrer com uma pessoa assim? Aí a mesma pessoa que tem quase 4 empresas diferentes vira o político, entendeu? Então, assim, é muito desleal, é muito poder concentrado numa mão só, né? E é lógico que isso também envolvia uma certa violência. Os coronéis, toda vez que eles tinham opositores políticos, eles não dialogavam com esses opositores políticos, eles simplesmente matavam. Eles mandavam matar. De maneiras até bem cruéis para ficar meio que de exemplo, sabe? Tipo, olha aí o que acontece contra quem vira contra o coronel. Então, a classe média apoia o coronel porque ela não quer perder o seu emprego, né? Ela não quer perder o seu prestígio, porque trabalhar na prefeitura já era considerado melhor do que trabalhar no campo, por exemplo. Ela apoia as ideias do coronel por uma questão de interesse. O coronel controla a classe média através desse interesse. E o coronel, durante as campanhas, controla a população pobre através da violência e através da compra de voto. O famoso voto cabresto, quando o coronel ia lá e falava assim: você vai votar em mim ou eu tiro seu emprego. Você vai votar em mim que eu te dou uma cesta básica. Vota em mim que eu pago sua conta de luz. Gente, isso acontece até hoje nas eleições do interior. Sabe? Na capital talvez não seja uma coisa muito comum, mas no interior o coronelismo ficou simplesmente, né? E até hoje a gente vê político que tem muito dinheiro, porque concentra muito poder, né? Pagando caminhões de cesta básica para bairros inteiros votarem nele. Eu vi isso com os meus próprios olhos em 2016, quando eu estava em campanha. Então, assim, é interessante estudar esse período da história justamente para a gente perceber o quanto as coisas realmente demoraram para mudar, mas ainda assim é difícil tirar essa mentalidade de classe média
de que ela tem que se associar com as elites. Por quê? Nem sempre os interesses da classe média são coerentes com o interesse da elite. O exemplo é o que a gente está vivendo agora, né? Porque, por exemplo, o Estado mínimo pro Paulo Guedes, que é rico, é ótimo, mas para quem é da classe média e tem uma criança especial, que nem, por exemplo, o caso da minha mãe, ela não ter direito a receber o remédio que o meu irmão, que é autista, toma, é muito ruim, porque é muito caro esse remédio. Então, para quem que não vai fazer diferença? Para uma pessoa rica. Mas para quem tá numa classe menos favorecida, o Estado mínimo é a pior coisa que existe. E é uma coisa histórica do Brasil. O Estado só é mínimo por o povo. Porque para esses coronéis, o Estado sempre foi máximo. O Estado sempre perdoa a dívida desses coronéis. O Estado sempre mantém a propriedade privada desses coronéis protegida. Então, de certa maneira, o Estado era a força que eles precisavam, era a burocracia que eles precisam também para manter os seus negócios, e era a maneira deles ideologicamente dominarem a classe média e fazer a classe média se alinhar aos seus interesses, né? Os funcionários públicos são as primeiras formas de classe média aqui da história do Brasil nessa época, tá? Então, em 1910 ocorreu uma importante fissura na política do café com leite. Paulistas e mineiros não chegaram a um acordo quanto ao nome de um candidato comum para a sucessão da presidência. O resultado foi uma eleição bastante disputada entre o Marechal Hermes da Fonseca e o jurista Rui Barbosa, que lançou a chamada campanha civilista. Vencedor da eleição, Hermes da Fonseca enfrentou alguns grupos oligárquicos estaduais que haviam apoiado Rui Barbosa, promovendo intervenções e substituindo um grupo oligárquico por outro de sua confiança. O procedimento ficou conhecido como política das salvações. No plano da política externa, os primeiros governantes da República enfrentaram diversas questões de delimitação de fronteiras. Destacam-se a questão do Acre. Esse território pertencia à Bolívia, mas foi ocupado por seringueiros brasileiros no século XX. E ainda em 1903, foi anexado ao Brasil através do Tratado de Petrópolis, assinado na Bolívia, tá? A outra coisa, o Rui Barbosa, gente, é graças a ele que a gente não sabe a origem dos povos que vieram da África pro Brasil, tá? Você vê o tipo de pessoa que ele era. Por mais que ele é um jurista muito idolatrado pela classe média, pela elite brasileira, tanto que acho que Rui Barbosa é o maior nome de rua, assim como Campos Salles, que tem no Brasil inteiro, né? Esses coronéis ganharam bastante homenagens aí, né, pelas ruas do Brasil. Mas, gente, o cara queimou os arquivos da escravidão para justamente a gente não saber tanto a origem dos povos africanos que vieram para o Brasil, quanto também quem eram os escravocratas que prejudicaram esses povos, né, através da exploração. Então, só para vocês terem um exemplo do tipo de pessoa que ele era, tá? Então, vocês vão fazer para mim a atividade da página 328. Espero que vocês estejam bem. Um beijo para vocês e até a próxima.